RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, gente. Hoje estamos de mêsversário aqui na RDC, nosso primeiro mesinho de vida e a gente já tá bombando por aí. Então aqui, ó, não sai do programa. Hoje ele tá ótimo, como todos os dias. E mandem comentários, parabéns, felicitações, tudo que vocês quiserem aí pras nossas redes sociais que a gente tá acompanhando. Temos aqui nossos entrevistados sensacionais, Camila Peixoto, que é psicóloga lá da Insight Desenvolvimento Empresarial e vai dar umas dicas para turbinar o currículo, ó. Pra tia aí que tá querendo uma outra vaga, quer uma vaga ou alguma outra, já fica a dica, não sai daí. Também o William Assis, que é presidente da AGE, Associação dos Jovens Empresários aqui de Porto Alegre. Vamos falar de empreendedorismo e do CONED. E a Mariana Wolfschuk, que acertei o sobrenome, né, Mari? Que é influencer e youtuber do canal De Frente com o Espelho. Vai contar um pouquinho aí da trajetória dela. E eu quero, antes de começar as conversas, mandar um beijo pro Christopher, que tá indo lá pra uma temporada fora, lá pro Nordeste. Então aproveita, mas volta, viu, Christopher? Volta, que a Gelli já tá com saudade. Beijo! Então tá, né, gente? Vamos começar. Tão bom ter vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigada. O tema hoje começa... É um tema árduo, né, que a gente vai entrar em questões de desemprego e empreendedorismo, mas dá para enfrentar sempre todas as adversidades. É só estar preparado, né, Camila? Exatamente, Ali. Primeiramente, boa tarde, né? E obrigada pelo convite, por estar aqui. Tô muito feliz de ter vocês aqui. Que bom. Realmente, né, é um desafio. A gente sabe que o mercado de trabalho, ele tem os seus altos e baixos. A gente recentemente passou por crise, apesar de que algumas pessoas não gostem de usar esse termo, mas existem sim formas da gente poder se preparar para se sair um pouco melhor e até poder superar um pouquinho do nervosismo desses momentos de processos de seleção, a elaboração de um currículo que merece uma atenção sim, muito especial. Então isso tudo dá para se preparar assim para fazer. Uhum. E como é que tu acha assim que a pessoa já tem que começar? Porque, gente, quem é que não passou por algum momento, não necessariamente uma entrevista de emprego, porque aí tem o caso também dos empresários que são autônomos, mas por situações em que tu vai ser realmente testado, né? Uhum. Então, como é que tu acha que a pessoa tem que começar essa preparação? O que ela tem que ter em mente? Bom, na verdade, antes de se chegar numa seleção, a pessoa tem que pensar no seu currículo. Claro que hoje em dia existem muitas modalidades, né? Tem o currículo tradicional, tem o currículo em vídeo, tem outros processos de seleção com headhunters, então, de ir atrás dos candidatos realmente, das pessoas para aquela função. Mas falando de um processo de seleção normal, digamos assim, que acontece, que a gente mais conhece, que as pessoas mais participam, tudo começa com o currículo realmente. Uhum. Então é importante dedicar da sua atenção e do seu tempo para poder produzir esse documento. Uhum. E eu acredito que existem 3 pilares fundamentais para um currículo, que é a clareza, a objetividade e a sinceridade. Porque se a gente não for sincero naquilo que a gente está dizendo no momento que chega de uma entrevista, de uma testagem ou do que quer que seja uma entrevista coletiva, isso vai aparecer também, né? Então, às vezes, até a questão de idiomas. O pessoal coloca que tem um nível intermediário ou um nível avançado e quando vai fazer uma prova sobre o idioma realmente, uma prova técnica, isso aparece que não era bem assim, né? Então acaba colocando as pessoas em algumas situações até constrangedoras. E fica até pior, porque na verdade é melhor dizer, sim, olha, eu não falo bem espanhol, do que chegar ali e daí dizer, olá, que tal? E não olha, eu tenho básico, eu tenho intermediário, a minha conversação é boa, mas a minha escrita não é tão boa quanto. A gente poder sempre trabalhar na base da sinceridade é o melhor. Até porque acho que as carências técnicas, isso a gente supre, mas tu mentir, sim, já começa a entrar em questão de caráter. Então, imagino eu que a pessoa que está ali avaliando vai considerar isso, né? É sempre considerado, né? Muitas vezes a gente não precisa nem dizer para o candidato
que isso foi percebido porque ele está se dando conta naquele momento de fazer, de se apresentar. Então, é um cuidado que tem que se ter. E não só na parte, por exemplo, de idiomas, mas de formação de experiência profissional. Às vezes, depois, quando vai se olhar a carteira, o período que não confere, alguma coisa que não bate. Isso já coloca, assim, quem está recrutando, em quem está selecionando, já deixa a gente um pouco receoso com relação ao candidato, sim. Agora, o currículo, bom, ele... especialmente para vagas que são muito disputadas, ele é um primeiro filtro, não adianta. Depois vai ter aquele momento em que a entrevista talvez agregue outras questões mais subjetivas do candidato, mas então ele tem que ser algo realmente que chame a atenção da pessoa que está selecionando. É melhor que ele seja mais enxuto ou não? Tem esse tipo de técnica? Tá, o que é importante num currículo? Muitas coisas já estão ultrapassadas, né? Então, não se começa um currículo com aquele currículo em cima, ou currículum vitae, que se usava antigamente. Se começa direto pelo nome, os dados pessoais. Ai, advogado adora aquele currículo ali em cima. Não se usa mais, né? E não se usa também colocar número de documento, como antigamente se usava. Não se coloca mais. Mas rede social, sim. Rede social pode se colocar, porque às vezes não se coloca, mas os recrutadores vão atrás, né? Então a gente consegue com o nome, principalmente o LinkedIn e o Face. O Instagram ele ainda não está sendo tão usado, até porque as pessoas usam outros nomes, tem outras ferramentas, mas a gente vai atrás sim e acaba olhando porque isso interfere também a forma como a pessoa se coloca nas suas mídias. Mas dando sequência ao currículo que tu me perguntou, o que é importante? Então vai ter esses dados pessoais ali em cima, depois vem a formação acadêmica com o idioma. Depois, aliás, antes disso pode vir também o objetivo profissional dessa pessoa, que muitas pessoas se atrapalham no objetivo profissional e acabam escrevendo sobre o que elas querem agregar para a empresa e falando um pouquinho delas. O objetivo profissional não, é a vaga pretendida. Então é secretária executiva, auxiliar administrativo, a vaga que está se pretendendo buscar que vai no objetivo profissional. Por quê? Essa apresentação, esse texto motivacional, isso vai lá no corpo do e-mail. Quando a gente está se apresentando para o recrutador, oi, meu nome é tal, tenho interesse nessa vaga, tenho esse tipo de conhecimento, já trabalhei dessa forma. É um texto curto, enxuto, mas que te apresenta para o recrutador. Depois disso, as experiências profissionais, sempre da mais recente até a última, e depois informações complementares, com cursos, intercâmbios ou outras coisas mais que possam ser relevantes, sim, para essa vaga que está se pretendendo. E um currículo, a gente diz que ele deve não passar de 3 páginas. Então, assim, o ideal, de 2 a 3 páginas. Sim, às vezes a gente pega chega. Currículos com 6, 7, porque o pessoal quer colocar, assim, todos os cursos que fez, por todos os locais onde passou. E isso é uma outra coisa importante. Para cada vaga que a gente está se candidatando, a gente pode passar o olho no currículo de novo e ter um filtro, mais uma vez, porque algumas coisas podem ser relevantes e outras não. Então, a gente vai dando destaque para aquilo que realmente importa para essa vaga. Bom, só tô falando, eu já fiquei com 3 dúvidas aqui rápido. Tá. Começa que eu devo ter feito meus currículos todos errados na vida. Eu também notei que eu fiz os meus todos errados. Algumas, mas tudo bem. Eu acho que tem outras falhas aí que eu não comentei, sobre as quais a gente vai falar. Agora, no caso, tu mencionaste, tá? Esse texto motivacional, ele Sim. vai no corpo do e-mail. Mas e se a pessoa entrega em mãos? Bom, hoje em dia Aí ela se tem que sair usa... falando, olha só, eu quero muito essa vaga. Aí a gente usa... Tem se usado muito menos o entregar em mãos. Sim. Né? Até porque esse documento, ele pode se perder muito facilmente. Depois Pode ir pro fim da fila, alguém vai ali, pro ó, fim da vai ali dar uma fila. sabotadinha. E daqui a pouco outras pessoas entregaram, não lembro bem quem foi, o que disse, o que deixou de dizer. Então, mesmo que entregue em mãos, hoje em dia a orientação é manda por e-mail também e faz esse texto motivacional. Então, deixa a tua marca, se faz presente de outras formas. Porque o só em mãos isso pode se perder com facilidade. Sumir. Ainda mais porque hoje em dia tudo também a gente faz pelo sistema, por Sim. redes sociais, enfim. Bom, 3 coisas que eu fiquei Vamos na lá. dúvida sobre currículos. Vamos ver aí se vocês não estão fazendo isso. Folha colorida. Então, o que a gente vai falar? O currículo, ele é um documento, ele tem uma certa formalidade, né? Então, não é o mais indicado que se use folhas coloridas, mas a gente pode pensar que tem currículos, sim, agora, que eles são um pouco mais ousados, né? Então, pessoal Dependendo da do local, comunicação, da área de criatividade, de moda,
vai ter um formato de apresentação diferente, que, claro, a gente vai cuidar para que não chegue, que não atrapalhe a pessoa que está recrutando no que ela está olhando ali de informações. Às vezes o currículo e o formato chega antes e causa até um impacto que também não é a intenção. Mas o folha colorida não se usa muito. Tá. 2. Fotografia. Então, outra questão que já está totalmente desatualizado. Não se usa mais fotografia nos currículos, exceto quando solicitado. Né? Por favor, enviar currículo com foto. Coloca a foto lá. Sim, pelo amor de Deus, né, gente? Depois Senão, de ver o programa, não coloquem foto. Pedem lá a foto e daí põe, não vou enviar foto, porque a Camila disse que de psicólogo. Eu vi num programa que não é pra colocar foto. Não coloque. Não coloquem se não pedir, né? Se não falar nada, vai sem foto. Se pedir, aí coloca a foto. E vamos combinar que tá tudo nas redes sociais também, né? E outra coisa que não se coloca mais, referências. O pessoal tem muito hábito ainda, né? Isso foi construído socialmente, colocar referências. Então, para contato, falar com... Não se usa mais. Se a gente quiser, né? Se quem está fazendo ali a entrevista achar necessário, no momento da entrevista vai pedir. E aí isso é conversado, assim como a pretensão salarial, que não se coloca mais também. Olha aí, gente. Viram quanta coisa? Agora a última. Erros de português. Esse realmente é mais complicado. Então, o que eu sempre sugiro? Por isso que eu digo que o currículo, ele merece uma atenção muito especial. Né? A gente faz... Dá uma olhada de novo, entrega para um amigo, para um familiar, diz, dá uma olhada para mim, vê se não tem erro nenhum, porque isso realmente atrapalha um pouco, né? E pode, para algumas pessoas, dependendo do erro que está ali colocado, ser até eliminatório num processo de seleção, né? Então, esses cuidados aí, eles são tanto para o currículo e eu acho que para as redes sociais vale também, né? Já que a gente falou disso, porque se vai estar sendo visto, se vai estar sendo olhado, alguns cuidados com a imagem também é importante, até porque a gente estava conversando antes do programa, mas a gente estava falando que, segundo uma pesquisa do Globo, 44% dos executivos, eles disseram que eles não contratariam, nem chamariam para uma seleção alguém com um perfil de redes sociais que eles consideram um perfil negativo, né? Então, é um número realmente muito expressivo, 44%, que o currículo, ele pode também estar muito bem feito, mas se a gente não tiver um cuidado anterior, também isso pode se perder. Gente, assim, ó, nós vamos voltar lá no último bloco sobre seleções, tá? Candidatura a vagas e redes sociais, porque esse assunto é super pertinente, nós vamos falar daí bastante sobre isso. Eu quero finalizar ainda com a questão de currículo e de seleção ali da entrevista. Além do currículo, bom, recebeu o currículo, fui chamado para a entrevista. Que tipo de preparação eu tenho que ter? Então, olha, a preparação, ela não é só chegar no dia da entrevista com o currículo ali de novo. Não, né? Eu acho que é importante pensar que existe sim uma preparação. Tem que se estudar um pouquinho da empresa, conhecer esse local para o qual se está indo, poder ter uma boa noite de sono no dia anterior, né? Não adianta querer ir até tarde e depois não tá tão bem disposto. Isso acontece. Todas e deixa, chega no dia outro dia. Isso acontece, já aconteceu comigo, assim, Sério? e o candidato não conseguia desenvolver ele realmente. Tava com aquele cheiro de cachaça? Não tinha cheiro, mas aquele sono, aquele cansaço, né? E aí disse, bom, acabei indo dormir tarde, tive um outro programa na noite anterior, que ok, eu acho que é vida pessoal e a pessoa tem que poder ir atrás dos seus objetivos, fazer os seus programas, ter a sua vida social, mas ter um cuidado na noite anterior, é uma seleção. Não, e assim, qual é o sinal que tu passa? Essa entrevista não era tão importante a ponto de eu me preservar uma noite para estar 100%. E essa é uma das perguntas que, assim, a gente vem fazendo. Como é que tu te preparou para essa entrevista? Porque isso fala muito da pessoa também. Então, assim, ter conhecido a empresa, porque sempre no final da entrevista, geralmente a gente pergunta, e tu, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? E poder perguntar sobre a gestão de pessoas da empresa, sobre planos de carreira, sobre a cultura. Isso demonstra o interesse que muitas vezes vai além de poder perguntar quanto é o salário, né? Qual é a carga horária, que fica sempre num mesmo assunto, mas a gente pode e deve ir atrás de mais informações, até para ver se aquele local combina com os valores daquela pessoa, se faz sentido realmente estar ali. E outra coisa que eu lembrei agora, o cuidado, já que a gente falou do português, também é para a questão de como se expressar, né? Evitar uma forma de se colocar tipo muito assim, impessoal. Tipo assim, evitar cara. palavrões, né? Que às vezes acontece, escapa
bom, se escapou, pede desculpas, mas isso é bom que se evite, né? E a postura? O poder se apresentar assim, né? de uma forma assim, quando a gente fala em imagem profissional, não é só a vestimenta que a gente está usando, mas é a postura também que a gente está passando quando a gente está em uma entrevista coletiva. Demonstrar interesse pelas outras pessoas que também estão ali. Não é porque eu já falei, eu já fiz a minha parte, que eu vou desconsiderar as outras pessoas. Tá, Camila, então, só que me desculpa, é porque tu já falou. são esses cuidados. Nós vamos voltar lá no quarto bloco com esse Combinado. assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, mas vamos pro intervalo, então não sai daí. Estamos aqui de volta com mensagens. O Guido Antonini dos Patrícios nos felicitando pelo primeiro mês. Beijo pra vocês aí, obrigada pela lembrança. E a Luísa Fontanella mandou aqui, ó, muito legal o assunto hoje sobre currículo. Sou professora universitária de design gráfico e um dos projetos que passo para os alunos é a construção de currículos para a área criativa. Vou passar o programa Virou Moda, com certeza em aula, para mostrar essas dicas aos alunos. Beijos, obrigada, Luísa, faça isso, por favor, a gente adora visualizações. E também, se os alunos depois quiserem tirar alguma dúvida com a Camila, ela vai estar super solícita, né, Camila? Com certeza. Mandem aí as suas dúvidas, suas mensagens pelas redes sociais, mandem lá no Face, YouTube, tá? É só seguir, tá lá o nosso videozinho, a pessoa vai ali, comenta, curte, dá um like. Fala coisas boas, né, gente? Que aí até aparece aí na tela, ou tirem as suas dúvidas, ou pelo nosso WhatsApp, que tá aqui no tablet, que é o 51-99-815-9990. Bom, agora a gente vai falar com o William Assis, que é o presidente da AGE, Associação dos Jovens Empresários aqui de Porto Alegre. Uma associação que tem tomado corpo, né, William? Acho que tem crescido aí em termos de relevância local, tá fazendo um belo trabalho com os jovens que estão realmente se arriscando aí nesse mundão de empresariado brasileiro, que não é fácil. Verdade. Né? Empreender no Brasil tem que ser corajoso, né? Porque é um dos países com a maior burocracia para se empreender, é o Brasil. Em tempos de abertura de uma empresa, é o 5º no mundo. Então, tipo, realmente não facilita, né? Mas eu acho que o empreendedor, ele tem esse espírito de desafio, de ser desafiado, de se desafiar. Então, não é um problema para nós, né? Graças a Deus. Como é que tá, assim, vocês têm promovido muitos eventos, acho que a função do networking atualmente, o que é? Networking e principalmente também dá aquele suporte, né? Para quem tá começando. A gente fala que, na verdade, são 3, assim, né? Conectar, então a gente conecta esses jovens empreendedores aqui de Porto Alegre, a gente capacita eles, né? Em cursos, em palestras, em workshops, e a gente desenvolve eles como empresário, né? Então, graças a Deus a gente está tendo uma adesão muito grande. A AGE voltou novamente a estar no cenário empreendedor aqui da capital, né? Ela infelizmente teve uma pausa em 2009, nós retomamos em 2012 e aí a partir daí que eu vim à frente da associação. E hoje, graças a Deus, estamos quase chegando aos 500 associados. Olha, 500 é um número expressivo já. E eu vejo muito vocês promovendo encontros com assuntos que são realmente super interessantes e atuais. Acho que é algo que faz com que as pessoas também, mesmo jovens, mesmo iniciando, assim, jovens adultos, na verdade, né, consigam realmente tirar novidades e conteúdo que muitas vezes não conseguem encontrar em outros tipos de evento. O que vocês têm feito aí? Então, de uma forma bem descontraída, né, a gente faz encontros, um encontro que é o carro-chefe, digamos, hoje da associação, é o Happy Hour Empreendedor, né, nós botamos aí cerca de 150 jovens, né, todo mês, é um evento mensal, onde a gente tem sempre um empreendedor da vez para inspirar, contar a trajetória, né, e depois conteúdo. E o pessoal, além de absorver esse conteúdo, acaba que está num momento mais leve, faz conexão, troca cartão, troca celular, fala o que tu faz. Tu senta na mesa com alguém que tu não conhece, tu te obriga a isso, porque é num restaurante, né? Então, tu acaba fazendo ali um network, enfim, saindo com novos contatos. Tá, e William, defina jovem para fins de empresários dessa associação. Perfeito. Porque, na verdade, a gente estava até falando que a juventude também está na alma, né, gente? Com certeza, com certeza. Bom, estatutariamente nós vamos dos 18 aos 35 anos, né? Que teoricamente é onde tu atinge a maior idade, né? Digamos assim. Mas hoje a gente sabe que os 35 de antigamente, vamos dizer que já seria os 40 e pouco. 40 são os novos 30. Eu levanto essa bandeira aí porque eu tô chegando lá
E acho que a gente tô super empolgada. Sim. Carinha de 28, né? Carinha de 28, que é a mãe da Mari. A mãe da Mari veio me dizer, pra quem não seguiu lá nos stories, veio dizer que eu tenho carinha de 20, que ela não me dava mais de 28. E eu quase desmaiei, mas eu lembrei que eu tinha um programa ao vivo. Aí ele ficou muito contente. Segura. Não, que legal, até porque acho que essa troca também é importante de gente que já passou por outros estágios e consegue dar o caminho, apoiar, certeza, enfim. Com certeza. E muito nós estamos com uma pegada muito no digital, né? Estamos puxando muito para esse lado, por entender que o nosso associado, mesmo que tenha um negócio no off, ele usa o on para promover. Então, ele está nas redes sociais, ele divulga o produto dele ou o serviço dentro das redes, né? Então, a gente está muito focado nesse tema do digital. É que não tem mais saída, né? Hoje em dia não tem mais saída. Agora, foi interessante tu falar sobre isso, porque a gente tem visto muito aqui, e isso é recorrente nos assuntos. O online, ele funciona, mas as pessoas precisam do offline. Então, esse trabalho também da conexão e das pessoas irem se promovendo umas às outras em função das conexões reais, ele funciona muito bem. É incrível mesmo. É verdade. Ali eu fiquei com uma dúvida, posso perguntar pro William? Claro, não, deve. Fiquei curiosa para saber, assim, por exemplo, jovens que querem empreender, mas ainda não têm um norte muito, eles estão um pouco em dúvida, eles estão um pouco inseguros. Sim. A associação serviria para isso também? Sim. O RAP é um dos eventos que a gente tem. Então, a gente tem um outro evento que é o Age Conecta, por exemplo, que são mentorias. Então, cada mês tem um tema, né? Nós proporcionamos workshops, palestras, com temas focados, né? Eu dei o exemplo do rap porque hoje é o nosso carro-chefe que está... Porque ele também talvez tenha uma pegada um pouco mais de social, né? E atrai muito o jovem, né? Porque é uma coisa bem informal e tu consegue te conectar muito fácil. Mas nós temos, sim, outros formatos de evento. É uma minoria que entra para... Sem já empreender, né? Mas temos público disso também. A maioria entra já empreendendo, querendo se desenvolver, né? Sim. Vamos dar uma olhadinha em umas fotos? Vamos, claro. Olha aí. Aí foi a Comenda Porto do Sol que nós recebemos do Legislativo aqui do município de Porto Alegre, pelos trabalhos prestados. Isso foi esse ano? Foi esse ano. Aí é o Happy Hour Empreendedor, do ano passado. A Vanessa Leite, nutricionista. Foi a nossa empreendedora da vez. Café Político, que passou ali. Sim, tá passando meio rápido as fotos aí, gente. Calma aí. Café Político legal, isso aí foi uma segunda-feira, 86 jovens reunidos. A gente debate políticas públicas pro empreendedorismo. Então é meio que uma roda viva, né? Nós colocamos o político ali no meio e o pessoal começa a debater. Vendo, a pessoa tá ali, é uma cadeira giratória, ela fica... É tipo, um roda viva, né? É um roda viva, super bacana. Aí é o nosso rap, né? O Happy Hour Empreendedor. É muito bacana ver, realmente, as caras são jovens, né? O pessoal tá... Umas caras bonitas, jovens, assim, de gente que tá se atirando mesmo no mercado. E ali, se tu perceber, a presença feminina maciça. Hoje, 80% dos nossos associados são mulheres. Então, tanto na participação, quanto no quadro de associados também. É muito interessante, a Biba ali, ó. É interessante porque as mulheres, eu acho que têm essa característica de ser um pouco mais humildes e experimentarem coisas novas, né? Acho que o homem tem mais resistência. É isso que tu sente? Sim. E até na questão... Um monte de caras conhecidos. Tô conhecendo vários ali também. E pode ver, esse aí foi o último, o Rap a Lisa. Foi o do Val, né? Isso, a gente foi empreendedora da vez, a Lisa passou conteúdo de fotografia com o smartphone. Sim, já foi um evento pré-Coned, né, que nós estamos fazendo. E as meninas é legal porque elas querem o conteúdo. Os meninos muitas vezes têm aquela questão de, não, eu já sei. Um pouco de questão masculina, né? De, eu já sei, não precisa me ensinar, enfim. E as mulheres são mais Vamos ver ativas, se a RDC vai lá dar uma com olhada certeza. num evento. Aí tá passando as imagens do Coned. Nós criamos ano passado o primeiro congresso de empreendedorismo digital presencial do Brasil. Foi no Hotel Lagueto Viveroni Moinhos, aqui em Porto Alegre. Mais de 550 jovens participaram. E para esse ano nós esperamos aí cerca de 750. Nossa. Tivemos que mudar a casa para casa de um parceiro, vai mostrar aí depois. Que bacana, hein? São quantos palestrantes? Esse ano serão 26 palestrantes.
4 workshops simultâneos e 3 dias de evento, sexta, sábado e domingo, 14, 15, 16 de setembro. Vai ser na Unicinos aqui de Porto Alegre, acho que uma universidade fantástica, né? Hoje Muito moderna. muito ali. moderna, né? Conectada, o off-on totalmente. E nós vamos fazer no teatro da Unicinos as palestras e lá no 8º andar, nas salas de workshops, nós vamos desenvolver cursos focados, segmentados, né, dentro do congresso. Já tá abertas as inscrições. Já no nosso site, agipoa.com.br. Muito bem, tem pergunta aí vamos esperar acabar o vídeo primeiro. Tá lindo esse prédio, né? Fantástico, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que bacana, William. Eu fico feliz de ver esse movimento e até por isso que eu queria te trazer aqui, porque tem que valorizar. A gente sabe que não é fácil, né? Quantas empresas aí que não dão certo, talvez até por falta de informação e parceria. Verdade. Não, e o legal é que a gente vê assim, a vontade de um ajudar o outro. Não tem aquela vaidade, não vou te passar o conhecimento, não vou te passar o conteúdo. Não, o pessoal tá querendo se ajudar, sabe? Uma troca. Não, fiz assim, dá certo. Não, eu errei, não faz isso aqui. Porque eu fiz e não deu certo, procura por esse caminho. Então, tá tendo uma união, né? As pessoas estão querendo se ajudar, uma colaboração, né? Tem pergunta pro William aí, vamos dar uma olhadinha na tela? Aí, Daniele Salaberry... Como faz para ficar sabendo da agenda de eventos? Dica, sigam no nosso Instagram, @AJEPoa, Agipoa. Ali a gente posta tudo, desde a data do evento, cobertura do evento, vídeos na hora do evento. Então ali é o nosso maior canal de conexão. E o nosso site, agipoa.com.br, ajepoa.com.br. Então aí se liguem que é uma super dica para quem está realmente iniciando, empreendendo, querendo mais informações, já tem aonde procurar, né? A AGE, ela essa de Porto Alegre, é municipal, certo? Isso. Tem por todo o estado? Então, foi um movimento fundado por uma mulher, pela Carmen Ferrão, em 1984, nós estamos fazendo 34 anos agora. O movimento se propagou pelo estado, temos AGEs aqui com 30, 20 e poucos anos. Hoje tem a nível Brasil a CONAGE, a Confederação em Brasília, e o movimento se espalhou pelo mundo. Tem na América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, depois Venezuela, Canadá, América do Norte, Portugal, Espanha e Itália. Então, bom, o pessoal aí do interior do Rio Grande do Sul que está nos assistindo, procure a sua AGE na sua cidade ou, se tiver interesse também em investir, ampliar os seus negócios para a capital, entra em contato com a AGE Porto Alegre, porque pode vir, não precisa ser daqui, né? Como é que funciona isso? O CONED, por exemplo, né? Nós estamos trazendo, estamos com as embaixadoras, depois a gente vai fazer o convite oficial para a Mari. Então faça agora. Então tá, já está feito para ser uma das nossas embaixadoras. Nós estamos divulgando o evento em praticamente aí todos os municípios do estado e Santa Catarina também, né? A gente pegou por regiões, na verdade não tem como ser todos, né? Eu fui um pouco amplo demais, mas a ideia é que vocês possam passar o conteúdo, explicar para o pessoal. Então a gente tem várias organizadoras ao mesmo tempo podendo passar o conteúdo e divulgando. Fiquei muito contente mesmo com o convite. Que bom. Muito obrigada, já acompanho vocês pelo Instagram. É um lindo trabalho, Obrigado. Já fui a um evento de vocês. Eu acho que a gente precisa disso mesmo, como a Mali falou, né? Não tem... Tem que estimular com ações positivas, né? Sim. Olha aí, gente, o legal desse demais. programa é que as coisas acontecem ao vivo. Tudo ao vivo. Hoje, convite aqui pra Mari ser embaixadora. Agora, eu quero ver um dia em que vai rolar até convite de casamento nesse programa. Olha Tomara só. que um dia aconteça. Gente, isso, eu tô fica a dica esperando. pros noivos aí Olha, que quiserem. tô esperando. Acho que o Guilherme pode vir um dia aqui. Guilherme, Amor. fica a dica. Olha aí. Tudo televisionado, porque não existe. Exato. Nós vamos depois voltar com a Mari, que é youtuber e influencer, e daí não existe privacidade, né, Não. Mari? A gente fala na cara, a gente fala sem maquiagem, a gente fala com toalha na cabeça, aqui é tudo real, oficial. Não tem fake, é o que eu sempre digo. É isso aí. Inclusive, a minha cara, assim, é assim quando eu acordo, viu, gente? Ai, a minha também. Não tem fake. Não, mas, William, muito legal, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, mandem pelo nosso WhatsApp 51-99-815-9990 ou ali no Facebook, que o pessoal tá assistindo ao vivo. Deixem os seus comentários, as suas dúvidas, que a gente tenta responder ainda hoje aqui no ar. A gente vai agora pro intervalo e já volta.
Já falamos aqui sobre como turbinar o seu currículo, já falamos sobre empreendedorismo. Então, assim, né? Para quem tá empregado e para quem é empreendedor, ó, já foi um programa que valeu a pena ouvir. Agora a gente vai falar com a influencer e youtuber do canal De Frente pro Espelho, a Mari Wolfschuk, que vai contar a sua história, uma história super inspiradora, Mari. Como é que foi isso? Bom, a minha história é bem longa e de muitos anos. Eu nasci e cresci uma criança com transtornos alimentares. Aos meus 7 anos eu era obesa, já com muitos problemas, sofria muito bullying e com 16 anos eu pesava 143 quilos. E aí chegou uma hora que os meus pais falaram: a gente precisa dar um auxílio para ela, a gente precisa olhar diferente para essa menina que precisa de ajuda. E aí me colocaram em uma clínica, sempre com foco em reeducação alimentar e atividade física. Nunca pensamos na possibilidade de fazer uma cirurgia. E eu emagreci 80 quilos. Isso aos 16 anos? Aos 16 anos. Aos 20 engordei tudo de novo. E aos 22 emagreci tudo de novo. Como é que aconteceu isso, Mari, de tu voltar a engordar aí? Eu digo que eu parei de me olhar no espelho, né? E por isso que surgiu De Frente com o Espelho. Porque a partir do momento que eu não me olhei mais no espelho, eu me descuidei, eu não me amava mais, eu usava só roupa preta, era calça legging preta, era um casacão pra me cobrir. E o espelho virou meu pior inimigo, sabe? E a partir do momento que eu me olhei novamente pro espelho, me senti bonita. Me senti bonita não, né? Porque eu não me achava bonita. Mas eu vi que eu poderia ficar uma mulher bonita, que eu poderia mudar de vida. Eu pedi ajuda novamente. E eu sempre tive o melhor amparo possível das duas pessoas mais importantes na minha vida, que são os meus pais. E nisso surgiu De Frente com o Espelho. Mari, por que De Frente com o Espelho? Como surgiu De Frente com o Espelho? O De Frente com o Espelho surgiu porque as pessoas cobravam muito que a minha história podia servir de incentivo para outras pessoas. A outra pessoa que estava me enxergando podia estar precisando dessa ajuda. E hoje eu ajudo mais de 34 mil pessoas que estão aqui no Brasil, que estão fora do Brasil. E é tão... Olha, eu vou te dizer, não tem... prazer maior do que olhar um antes e depois de uma seguidora minha que emagreceu 40 quilos vendo os vídeos do canal, que me manda: Mari, hoje eu sou mulher, hoje eu sou vaidosa, porque eu te olho, eu vejo os teus vídeos. E o meu Instagram é vida real. Como a gente falou antes, é real oficial. Gente, eu tô aqui, ó, tô louca pra comer um doce. Eu faço assim porque eu tô sempre com o celular assim. Eu tô louca pra comer um doce, mas eu tô com a minha bergamotinha aqui. E é o que a gente tem pra hoje, meu amor. Entendeu? Aceita que dói menos, é o que eu digo. Aceita que dói menos. Ou usa 62 de calça, que é o número que eu usava. Hoje eu uso 38,40. Ou fica comendo tua bergamotinha. São escolhas que a pessoa faz, né? É o que eu digo. Faça escolhas. Todo dia, todo minuto, todo segundo. Tu tem que fazer escolhas, não adianta. Sim, tu teve que, na verdade, readaptar os teus hábitos, né, Mari? A minha vida, né, Ali? A minha vida. Nossa, eu cresci uma criança assim, ó, não podendo fazer atividade física na escola porque passava mal. O médico dizia: tu é uma bomba relógio. Então, assim, ó, tu não pode subir escadas, tu tem que andar de elevador, não faz educação física, eu tinha atestado. Então, a minha vida foi sempre assim, aquela menina: ai, coitadinha, nossa, será? Imagina quando ela crescer, será que ela vai crescer? Será que, em quem ela vai se transformar? E hoje estamos aí. Estamos aí, linda, maravilhosa, Obrigada. Bombando nas redes. O YouTube, na verdade, tu começou o trabalho nas redes sociais pelo YouTube. Exatamente. Como é que foi esse turning point, assim, que a coisa surgiu? Olha, eu vou te ser bem sincera. Começou como é hoje. Pego meu celular, coloco no meu tripé e eu ligo a câmera conversando com as minhas amigas. Eu digo que é uma família, é a família De Frente com o Espelho. Ali eu divido as minhas frustrações, as minhas angústias, os meus medos, as minhas vitórias. E poder dividir isso com pessoas que passam pelo mesmo do que eu não tem maior prazer. E aí eu digo assim sempre pra elas que a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Eu tenho muito excesso de pele, eu pesava 143 quilos. Eu não fiz nenhuma cirurgia ainda reparadora, porque eu tô aprendendo a me amar cada dia mais. Eu tô aprendendo a me olhar no espelho e fazer mais ainda as pazes com ele. A me amar com as minhas bochechas, como eu digo, com o meu braço que é flácido. Por quê? Porque essa é a Mariana, essa sou eu, e eu tento todo dia me amar mais.
Que incrível. Ai, tá, fica com os olhinhos marejados. Fica todo mundo junto aqui se emocionando. Eu fico porque não é uma história minha, é uma história de 34 mil pessoas. Pessoas que me mandam, que já pensaram em se matar e um vídeo meu mudou a vida delas. Sério, Mari? Eu ainda postei esses dias no meu Instagram. Uma pessoa me mandou, Mari, eu tava prestes a acabar com a minha vida porque eu não vi uma solução pro meu problema. Só que tu passou pelo meu problema e tu superou isso. Então eu sei que eu posso superar. Não tem prazer maior, eu fico emocionada porque assim, ó, é uma doença, é um transtorno alimentar, é algo muito difícil de ser tratado, não existe cura, porém existe um controle, existe uma força maior que nos move todos os dias e é o que eu acredito, sabe? E Deus tá sempre com a gente e, nossa, é uma força que às vezes eu digo, eu não sei de onde é que eu tiro, porque quando eu tenho TPM, meu amor, tem vontade de me jogar dentro de uma panela de brigadeiro. Mas eu me jogo na bacia de bergamota, sabe? Então é bem isso, Aile, bem isso. Agora, isso é incrível e eu falo muito repetidamente sobre a mágica das redes sociais, pela possibilidade de trazer essas pessoas a conhecerem a tua história, a se inspirarem nela e não viver numa ilha isolado com um problema, achando que é o único ser do mundo que passa por isso. A gente sabe que a obesidade é um problema, né, mundial. E também sabe que, em contrapartida, a sociedade cobra loucamente as pessoas para terem modelos de corpos que não são reais, entendeu? A perfeição. Então, é muito complicado, ainda mais para quem é jovem. E a adolescência é aquele momento infernal da vida da pessoa, que são tantas dúvidas, né? É bem isso que tu falou. Esses dias eu recebi uma mensagem muito emocionante de uma mãe me pedindo ajuda. Que a filha está sofrendo bullying, a filha tentou cometer suicídio dentro do banheiro por sofrer bullying na escola. E a mãe estava me pedindo um auxílio de como ajudar essa filha, porque ela não via mais solução para o problema. E uma coisa que eu falo é, eu sempre dou o máximo de atenção para os meus seguidores, sempre, porque eu me enxergo neles, sabe? Porque eu poderia estar precisando de ajuda. Então, tudo que Nossa, eu converso com milhões de pessoas por dia e é muito gratificante, muito gratificante. Teve alguém em quem tu te inspirou, Mari, ou isso veio de ti mesma? Assim? Eu digo que eu me inspirei em mim mesma, sabe por quê? Porque todas as pessoas me olhavam e diziam assim, ó, nossa, Mari, tu engordou tudo de novo, mas tu emagreceu 80 uma vez, tu consegue outra vez. Ah, sim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Né? Ah, claro, acordei hoje, vou emagrecer 80 quilos, meu amor, tudo bem? Não, não é isso. E eu acho que nós, mulheres, todo dia quando a gente se levanta, a gente tem que ficar de frente com o espelho e dizer assim, ó, eu me amo, eu me acho bonita, eu me adoro. E assim, ó, o espelho, tu tem que ser teu espelho, ela tem que ser o espelho dela, sabe? Porque às vezes a gente pensa, eu quero ser que nem a Gisele Bündchen, aquele corpo. Não, meu amor, tu vai ter o corpo da Mariana, tu vai ter o corpo da Ali, sabe? Te amar do jeito que tu é. E isso eu aprendi comigo mesma e aprendo todo dia. Isso eu acho que é um caminho, tem a ver também muito com maturidade. Bastante. Né? A Camila, que é psicóloga, provavelmente. Vamos dar uma olhadinha em fotos? Vamos. Ver as fotos aí da Mari, vamos dar uma olhada nesse Instagram. Esse é meu Instagram, gente, acompanha lá. Bem legal, assim, eu posto muitas dicas de refeições, esse é o canal. Esse é o canal do YouTube. Isso, teve um especial Dia dos Pais agora, uma fotinho minha. Quantos anos tem o canal, Mari? O canal vai fazer 2 anos, não, o canal fez 2 anos agora em abril. Ah, tá. O canal fez 2 anos agora em abril e é assim, ó, é incrível o quanto as pessoas se motivam com um vídeo. Nossa, Mari, esse vídeo que tu falou que tu te olhou no espelho, eu não me olho no espelho. Olha que linda! Eu não me olho no espelho há 5 anos, sabe? O meu marido diz que eu tô feia. Só que, meu amor, se ele te diz que tu tá feia, tu não te enxergou ainda, sabe? Esse olha é o aí, antes e depois. Isso aí é bem chocante. Mas é muito importante a gente ter essa percepção. Eu tinha 14 anos ainda. É uma batalha, imagina 14 anos, né? Todos os dias é uma luta. Mas é uma luta que vale muito a pena. Muito a pena. Até por todas as questões de saúde, né, Mari? Exatamente, eu tinha pressão alta. Eu tava começando com o início de diabetes. O médico dizia assim, meu amor, tu é uma bomba relógio. Tu pode explodir em qualquer lugar, a qualquer momento. Tu vai ter que tomar um jeito na tua vida, né? É bem isso. Tem mais foto? Aí... Ai, que linda essa foto, que foto alegre. E é isso que eu tento transmitir, sabe? A felicidade. Mesmo se tu tá um pouquinho acima do peso, não deixa isso acabar com a tua vida. Faz de tudo pra mudar, pra melhorar, né? Bem isso.
Na verdade, acho, e aí tu entrou também num ponto muito importante, a gente até falar sobre isso é sim falar sobre buscar o seu corpo dentro da sua normalidade, a né? Sua não melhor é assim, versão. A sua melhor versão, é o que eu sempre exatamente. Digo. Tem com saúde, à vontade. Tem gente que curte comer. Então, assim, come, né? Coma com moderação, beba com moderação, curte a vida. Dentro é uma questão de equilíbrio, eu acho, né? E é o que falta vai ter hoje, ali né? umas bordinhas de catupiry aqui nos ladinhos, mas Temos também várias aqui, isso ó, ok. gente. Eu também tenho. Só que hoje as têm. pessoas assim, ó, se é pra beber, vamos ficar bêbado. É. Se é pra fumar, vamos fumar um maço. Se é pra comer, vamos comer a panela. Então não tem mais controle. São muitos excessos, Excessos. né? É excesso em tudo hoje. Tudo. E acho que ali uma coisa que a Mariana falou, mas eu fiquei pensando, é o poder se comparar sempre consigo mesmo também, né? Não usar um outro como um parâmetro, que isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Esses ideais de beleza, bom, aí falando mais da psicologia, mas poder se comparar consigo mesmo e com o seu melhor, com aquilo que a gente pode vir a ser, mas não no outro. Até porque as redes sociais, elas também têm um lado, tem muita gente que é muito ilusório, né? Então, quando a Mari fala também, a minha rede é real oficial, é porque ela é aquilo ali. E eu acho que esse é a grande sacada, é o que as pessoas gostam de ver. Bem isso. Como as pessoas são no dia a dia, Se identificam com ela, né? Agora, muito. Agora, trazendo até um pouco aqui a conversa para Camila, essa questão do peso também, ela pode ser um problema numa seleção se a pessoa tá com a autoestima abalada, né? Porque ela mexe com a autoestima. Bastante. Geralmente pode acontecer da pessoa estar um pouco mais insegura, tá um pouco mais retraída, né? Então, os aspectos emocionais, querendo ou não, eles podem interferir, sim, numa forma de se colocar, numa forma de se apresentar e daqui a pouco até de se sentir capaz de poder estar participando de um processo seletivo daqui a pouco, né? Então, essa questão seja de obesidade ou outras questões de saúde mental, também elas são muito importantes de serem olhadas, de serem ouvidas, porque isso interfere na vida pessoal, mas na vida profissional também. E que interessante, né, Mari? A Mari é estudante de psicologia. Tô no 10º semestre. Tu acha que tem alguma relação a tua escolha com isso? Bastante. Com isso que tu passou, Bastante. Desde pequena eu sempre tive acompanhamento psicológico. Sempre. Os meus pais sempre me deram assim, ó, é o que eu digo. Eles foram tudo pra mim. Então eu tive desde acompanhamento psicológico, nutricional, endocrinológico, sabe? Sempre. E aí, quando eu entrei na psicologia, eu tava bem gordinha ainda. Bem gordinha. E eu sempre pensava que aquilo ali podia mudar a minha vida, só que não... Eu nunca pensava só em mim. Eu sempre pensei no que eu podia transformar o outro. O olhar para o outro, né? E com certeza a psicologia vai seguir. Eu vou seguir daqui pra frente trabalhando com transtornos alimentares, que é o que eu mais gosto. E motivando pessoas a buscarem o seu melhor sempre. Porque a gente sempre tem a nossa melhor versão. Não, e é interessante porque aí tu conseguir fazer um trabalho também tendo passado por isso, né? Com certeza. Tu tendo sentido na pele e poder passar essa experiência adiante. Exatamente. Que incrível. E agora sim, qual é o futuro desse canal do YouTube? O futuro desse canal é cada vez mais produzir vídeos incríveis, sempre contando a minha história. E um próximo vídeo bem polêmico que está por vir, assim, ó. Ele é tão polêmico e tão delicado que ainda não saiu no canal, que é um tour pelo meu corpo. Mário, o que é o tour pelo teu corpo? Eu vou mostrar o real e oficial, que é o que eu digo. As minhas peles, a minha flacidez... Porque eu devo ter mais de 5 quilos de pele na barriga. Porque eu tenho... Imagina, né, Ali? Sim, pelo amor de Deus. Distendeu, agora... Deixa eu ver aqui, ó. Eu sou real oficial mesmo. Só cuida pra não tirar o microfone. Tá, o microfone tá do outro lado. Então, assim, ó. Excesso de pele no braço. Trabalhamos com excesso de pele, trabalhamos com muitas estrias. Só que assim, ó, gente, eu sou uma mulher real. É o que eu digo. E as minhas seguidoras são reais. Quem tá me olhando no YouTube, no Instagram, tem estria, tem celulite, tem excesso de pele. E pra ela aceitar isso, não é fácil. Só que eu mostrando que eu lido bem com isso, que eu tô ok, eu tô aqui, eu tô bem, é bem diferente. Então a gente trabalha com a realidade sempre.
Então, só vamos aguardar, vai ser bem interessante mesmo. Eu imagino que seja difícil quando tu vai optar por se expor, assim, mas também vai ter esse outro lado de trazer um alento pra muita gente ver que é isso aí, a vida é isso aí mesmo. O que eu vou fazer, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. No momento é o que eu tenho. E assim, ai, Mari, vamos fazer a plástica, vamos fazer a redução, vamos botar o silicone. Não é minha prioridade. Realmente não é minha prioridade. Eu sou muito feliz com o que eu tenho, com o que eu trabalho hoje. Que legal, olha aqui, ó, se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar comentários, tá? Não se esqueçam das nossas redes, deixem ali no Facebook ou no Twitter e no Instagram com o hashtag RDC Virou Moda. E por fim também no nosso WhatsApp, que é o 51-99815-9990. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho, tá? Estamos aqui de volta. Se você ainda não mandou aí uma opinião, manda, que a gente adora. A gente é super conectado aqui, vocês já viram, né? Então abusem das redes sociais. Gente, nós vamos agora pro Drops de Moda. E hoje a peça é polêmica. Os Dead Shoes. Vocês sabem o que é isso? Eu acho que aqui só a Mari deve ter alguma ideia. Deve ter alguma ideia, não. Sabe o que é, né? Porque é polêmico, né? Vamos dar uma olhadinha no Drops de Moda. Olha aí, ó, os Dead Shoes, na verdade, eles são aqueles tênis gigantescos que se usava lá nos anos 90, tá? Mas repaginados, exagerados e de preferência assinado por uma marca bem cara, né? Agora tá se popularizando. Os tênis ficaram por muito tempo fora do cenário da moda, começaram a retornar com os sneakers, os Converse, bem timidamente há uns 6 anos e agora estouraram de vez. A minha dica para usar eles é o seguinte: se vai botar esse sapato no pé, use no resto da roupa, mostrando que o look ele é realmente uma composição moderna e arrojada. Se for usar com uma roupinha assim meio mais ou menos, vai ficar estranho. Então, se é para ser moderno, te joga, experimenta, ousa e aproveita, meu filho, porque a hora de usar eles é agora. Outra vantagem é que acrescentam um bom número de centímetros aí na altura. E conforto. E conforto, sem dúvida nenhuma. Então, assim, use, só cuidado com os ambientes profissionais, porque tênis em ambientes profissionais nem sempre são aceitos, né? Usariam? Não. O William nem sabe. O William tá lá perdido. O que é isso que apareceu aqui na tela? Mas acho que não. Eu não curto. Não curto, assim. Eu só não digo dessa água não beberei, porque se me aparece um pink que brilha, assim, pode ser que de repente eu me apaixone e ponha no pé. Era que nem o tênis prata e dourado, né? Os metalizados. Eu dizia assim, não vou usar. Depois viralizou. Paguei a língua. É que a gente se acostuma também. Às vezes é um estranhamento e aí a gente vai se acostumando até um ponto em que o olhar muda. Então tem isso. Mas, e aqui a gente vai fazer o gancho, voltando para a imagem profissional agora. E como a Camila falou desse tema, eu manjo. Muito cuidado com as modices no ambiente de trabalho, especialmente se for um ambiente mais conservador, né? Aquela questão de conhecer o local e conhecer a empresa, acho que funciona muito bem, né, Ali? Poder conhecer da realidade, da função que está se propondo, acho que isso já ajuda bastante. É que as pessoas têm um pouco de dificuldade, isso eu vejo muito, mas eu sou assim. Então, hoje em dia, a pessoa tem que ser o que é. Quando tu vai para uma empresa, tu tá fazendo um acordo e tu vai passar a trabalhar com aquela empresa segundo a postura, a identidade, os valores daquela empresa. Então, há um pouquinho de submissão a essa ideia, esse ideal maior. E é aí que entra essa percepção de que não, eu posso ser o que eu sou no final de semana, mas eu tenho que dançar assim um pouquinho conforme a música, afinal de contas, eu vou vestir a camiseta da empresa, né? Eu acho que a gente não precisa perder a personalidade, né? Por causa de uma roupa, mas cuidar com alguns excessos, algumas coisas e seguir um pouco. Não precisa de um engessamento total, mas acho que são alguns cuidados que são importantes. Até porque, Camila, se tu faz uma seleção, tá? E chega um candidato com um excesso de personalidade. Eu tô botando entre aspas porque eu acho que isso às vezes é muito... É uma interpretação errônea, tá?
naturalmente, tu me diz se eu estiver enganada, talvez a pessoa que está fazendo a seleção, ela vai ter uma percepção de que a pessoa é um pouquinho egocêntrica, assim, de pensar muito em se valorizar e não tá pensando no cargo. Faz sentido isso? Mais ou menos, porque hoje em dia a gente já avalia muito mais. Claro que o primeiro impacto a gente não desconsidera, né? Tem algo na psicologia que a gente chama de contra-transferência. Então, como que eu tô sentindo aquela pessoa, aquilo que ele tá dizendo, que ele tá me informando, mas a gente vai avaliar as características, as habilidades também daqui a pouco emocionais de uma outra forma. Mas o primeiro impacto ele não vai ser desconsiderado, né? Não vai fazer com que um candidato seja aprovado ou eliminado a imagem de forma alguma, mas é algo para se ter atenção. Sabe que isso já ficou várias vezes em dúvida na minha casa. Minha mãe dizia: minha filha, tu é muito perua, tu vai cheia de acessórios. Eu disse: mãe, e eu falava sempre assim: mãe, mas eu tenho que ir como eu sou. E aí um dia eu fiz esse teste, não fui com nenhum acessório, e no outro eu fui com... Não deu nenhuma diferença, né? Eu acho que realmente a gente tem um cuidado para que os nossos acessórios não comuniquem mais do que a gente né? Então é encontrar devagarinho esse equilíbrio. É que tudo é uma questão realmente de equilíbrio, porque por outro lado a pessoa também, se ela se travestir de outra coisa, ela não vai estar segura e não vai desempenhar, eu acho, da forma que naturalmente desempenharia. É aquilo, né? que a gente falou sobre sinceridade, né? Tanto no currículo quanto na postura, na forma de se apresentar. Ser sincero consigo para poder ser sincero com o outro. Bom, e falando em sinceridade na vida real, já entendemos, e redes sociais. É um currículo paralelo, é uma vitrine e todo mundo olha, né? Antes de selecionar um candidato. Sim. Todo mundo olha, né? Isso já é praxe, já é batido. Tanto que a gente fala, né? Colocar ou não colocar as redes sociais no currículo? Pode colocar, não tem problema nenhum, senão a gente dá uma buscada mesmo. Mas é importante ter esse cuidado, né? A questão dos erros de português, alguns excessos de informação ou de exposição pessoal que podem, de certa forma, interferir, sim, também. E daqui a pouco, infelizmente, essa pessoa não ser chamada por algo de uma rede social. Vamos, assim, falar bem abertamente aqui, tá? Sem pré-julgamentos, mas aquela questão de repente, mulheres com o corpo muito, muito exposto ou excesso de fotos em festa, com bebida, isso incomoda, né? São esses excessos que é bom ter um cuidado, né? Qual é o problema de ter uma foto ou outra com um drink? Ok, né? Mas os excessos, quando passa de um ponto, daqui a pouco, isso pode, sim, ser, de certa forma, não ser benéfico para essa pessoa. E a questão de erros de português, eu insisto muito, porque eu lembro de um cliente que ele fazia os processos de seleção sozinho antes de nos contratar. E um dia ele veio me dizer assim: Camila, fiquei um pouco em dúvida, mas olha aqui, olha essa pessoa. E ele veio me mostrar a rede social. Eram erros de português, assim, muito sérios. Uma forma de se colocar com palavras ofensivas, né? Então, assim, não era um profissional da área, mas ele mesmo já estava se dando conta de que talvez aquilo ali não estivesse bem, não estivesse legal, né? Então, esse olhar também, assim, muitas vezes não é só dos recrutadores, são dos empresários que estão recrutando, são dos executivos, são daqui a pouco até dos colegas de trabalho. Então é um cuidado com a sua postura profissional, não que a gente tenha que deixar de viver, muito pelo contrário. Mas é ter um cuidado com aquilo que a gente expõe, com aquilo que a gente está postando, porque isso tem uma visualização. É que olha só que interessante, tamanha. A gente, assim, agora tem uma questão aqui que orbita entre vocês. Quando a pessoa está se propondo a mostrar o seu estilo de vida, como no caso da Mari, ela vai mostrar muito da vida real, porque é o propósito da rede social dela. Agora, quando a pessoa, eu quero trabalhar, meu sonho de vida é ser presidente daquela empresa um dia. Então, eu estou entrando num meio corporativo. Nem tudo precisa ser mostrado, pelo contrário. E acho que aí as pessoas não conseguem perceber isso, não é um livro aberto. Algumas pessoas, figuras públicas, sim, é um livro aberto. Se tu não é, cuidado. Eu já vi até gente com drogas ilícitas, né? Sim. E assim, oi, como assim? São esses excessos, a pessoa né? posta isso. Sim. Né? Ou mulheres que
lamentavelmente usam muito de sedução nas redes sociais. Talvez nem seja assim a personalidade delas, mas acabam passando uma impressão diferente, né? E tá todo mundo sendo julgado ou contratado para alguma coisa. Pode ser para um emprego, pode ser para um relacionamento, pode ser para um negócio. Os empreendedores também têm que cuidar, né, William? Verdade. Vocês têm algum tipo de orientação, William, nesse sentido? Então, hoje a gente vive um grande Big Brother, né? Tem a vida real, a off, e a vida online, né? Então, tu tem que ter um cuidado, porque como tu estava comentando, quando tu entra para dentro de uma organização, tu tá aceitando a missão, a visão, o valor daquela organização. Então, de certa forma, tu tem que ter uma certa linha com aquilo que tu tá transparecendo ali dentro da empresa. E por isso que né? é importante, naquilo que a gente falava antes, de conhecer a realidade dessa empresa para ver se faz sentido para mim. Às vezes é um cargo que a pessoa deseja muito, mas talvez não seja naquela empresa, né? Por isso que os processos de recrutamento e seleção, como a gente faz hoje em dia, eles são tão importantes. Conhecer a realidade daquela empresa para entender quem realmente pode se encaixar nesse quebra-cabeça. Porque que cada empresa funciona de uma ideal, forma. as pessoas também poderiam escolher os seus cargos, as suas vagas, conforme a identificação com a empresa. E, infelizmente, tem muita gente desempregada, Sim. né? Aí acaba Mas tendo conhecer essa questão um pouquinho de submissão. é importante. É. Agora, William, com relação principalmente a empresários, o chefe também tem que ditar um pouquinho assim as normas implícitas, né? Se o chefe vai lá e fica se postando todo nas redes sociais de um jeito que daqui a pouco ele não gostaria que os seus colaboradores postassem, não faz sentido nenhum. Ele não tem autoridade para poder cobrar, né? Então, eu acho que principalmente o líder, o chefe, vamos dizer assim, mas o líder, né, da organização, ele tem que dar o exemplo. Até para ele poder dizer, olha, eu me comporto assim, cuida também. Segue essa linha, sabe? Acho que vai ser até melhor para ti, enfim. Acho que a gente não precisa se expor tanto, sabe? Vai também dessa liderança, né? Poder orientar também um pouco da linha, né, de conduta, né? Sim. Agora é complicado, porque por outro lado também como orientar as pessoas, Camila, nesse sentido? Então, eu acho que é bem a palavra que tu usou, Ali, é orientação, né? Quando passa de um ponto e se torna uma exigência, né? Uma cobrança muito forte, enfim, eu acho que aí a gente também perde às vezes um pouco do ponto. É poder orientar. Olha só, de acordo com a empresa, né, o mais interessante seria que tu pudesse, daqui a pouco, presta um pouquinho mais atenção nesse lado, quem sabe por aqui a gente pode sentar e conversar sobre como pode melhorar. Então, assim, acho que sempre a comunicação clara, sincera e objetiva, mas podendo se conectar com o outro, é a melhor forma. Já tivemos algum evento lá na AGE sobre isso? Não, mas tá aí uma oportunidade bem interessante. Eu gosto porque eu sempre falo isso. Aqui a gente, quando acaba o programa, já tem um monte de planos juntos. As pessoas vão se trocando ideias. Não, a gente já fez um network aqui de cartões aqui. Eles fizeram todo o network e eu tava aqui, né? Fazendo outra coisa. Eu adoro esse sofá. O pessoal sai engajadíssimo. Sim, porque é um assunto relevante. Verdade. E eu acho que as pessoas têm muito, no Brasil principalmente, acho muito complicado falar sobre isso, porque sempre cai nessa de preconceito, pré-julgamento. Mas não, é um tema de empresas, é um tema e cada relevante. vez mais tem se tido menos exigências, olha, eu tenho percebido isso, assim, de ambientes muito informais, ambientes às vezes que se podem levar os pets em algum dia para o trabalho. Então, muitas mudanças já ocorreram. Acho que o que realmente vem chamando atenção, e a gente acaba vendo pessoas chamarem atenção, são os extremos realmente de coisas que realmente fogem bastante. Mas, se não, isso tem tido uma flexibilidade muito maior. As organizações estão tirando paredes, né? Então, estão cada vez Quebrando abrindo barreiras. mais, quebrando barreiras. E o ambiente está mais coletivo, então, colaborativo. Fica mais horizontal também, Fica mais né? horizontal, Conheço empresas tradicionais que o antigo aquário do chefe, o cara mandou tirar as portas e disse, não, que eu quero escutar o que estão falando, eu quero entender, quero fazer parte do processo. Eles não estão mais se isolando e, na verdade, o líder está junto, né? Tá querendo entrar para esse sistema, até para estimular o intraempreendedorismo, né? Para que os funcionários façam parte da empresa, se sintam parte da empresa e queiram colaborar para que a empresa cresça ainda mais, né? Então, às vezes,
aquela coisa de, eu tenho que ir com um sapato, mas daqui a pouco o cara é um cara criativo, ele pode ir com uma calça jeans, um tênis, uma polo. E tá muito né? bem. E tá muito bem. Sabe, as Sim. startups aí estão mostrando isso, né? Uma gurizada de Exatamente. mochila Sim, nas que costas. revolucionaram toda essa Camiseta, questão de calça cultura jeans, corporativa. tênis e vamos lá. A gente esteve aqui com uma designer estratégica esses dias e ela mencionou o trabalho dela, que era realmente o envolvimento, envolve o envolvimento de várias áreas para repensarem algumas questões, enfim, das empresas. E como isso é interessante, né, de trazer, parece a mudança do chefe para o líder. Isso aí. E tornar todo mundo parte dos processos, enfim, que estão sendo Mas quando realizados a gente dentro fala, das né, em empresas. orientação, para que um líder ele possa orientar, ele tem que conhecer a realidade do que está acontecendo no negócio dele, né? Então essa proximidade ela é fundamental. E eu estava pensando agora, enquanto a gente conversava, que as habilidades emocionais elas vêm sendo cada vez mais exigidas em diferentes cargos. E aí fica até uma dica, mas uma das questões que mais vem sendo avaliadas e desejadas nos cargos também é a questão de tolerância, frustração e prontidão para a mudança. Olha! Né? Porque esses novos cargos, eles exigem muito isso também. Que são, na verdade, características relacionadas muito ao ser humano e menos a possibilidade de conhecimentos técnicos. Não né? são competências técnicas. Aí a gente está falando de competências de habilidades emocionais. E aí, Camila, entra a questão também do trabalho que desenvolvem lá na Insight, Sim, né? exatamente. Que é focando no desenvolvimento dessas competências? Também, né? Na verdade, a Insight, a gente tem a parte de Insight, a Insight Multiespecialidades, que é a parte clínica da Insight, então são psicólogos, psicopedagogos, nutri, fono, psiquiatra, pediatra, então são vários atendimentos, e a Insight Desenvolvimento Empresarial, que aí a gente trabalha com diagnóstico organizacional, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, análise de perfil e também orientação profissional, né? Porque às vezes não se sabe muito bem por onde seguir e muitas vezes até a psicoterapia, dependendo em alguns casos, vem como uma indicação para se trabalhar algumas habilidades e aí tá pronto para deslanchar. E tu sente que as empresas têm interesse hoje em dia em reter os seus colaboradores e ajudá-los a desenvolverem alguns lados ou se tiverem com problemas realmente a desatarem esses nós? Eu entendo que isso vem crescendo, né? Na verdade, como parte do nosso diagnóstico, assim, o que a Insight Desenvolvimento Empresarial entende? Que são as pessoas que fazem a qualidade da empresa, né? Então, sempre no nosso diagnóstico, a gente vai estar olhando para as relações, para as pessoas, para poder fazer sugestões do que pode estar sendo melhorado, né? Porque a gente vai olhar aí as potencialidades e as questões que precisam ser desenvolvidas. E o olhar para os colaboradores, eles têm sido cada vez mais intensos e tem vindo bastante. E é uma questão que a gente também trabalha com parceria, né? Então, as nossas empresas parceiras também acabam tendo alguns benefícios para os atendimentos clínicos e tem sido buscado, né? Porque isso é para familiares, isso é para funcionários. Daqui a pouco não é um cargo de gestão, mas tem alguém num outro nível hierárquico que não está tão bem, mas precisa de um suporte para poder continuar desempenhando as suas funções, que eu tenho certeza que são essenciais. Né? Então, esse olhar macro, ele é super importante. E como facilita a manutenção de pessoas, né? Porque já tem todo o domínio, o conhecimento, já transita pelo ambiente de uma forma fluida. Então, realmente acaba valendo a pena até, né? Olhar para as pessoas sempre vale a pena. Bom, tô com uma psicóloga, uma quase psicóloga aí. Psicóloga. Né? Não tem como não olhar para as pessoas aqui. Tu não, né, William? Mas tudo bem, tu olha para os trabalhando com empresários e empreendedores, não tem como não olhar. Camila, é olhar antes para si, depois olhar para os outros. Exatamente. Né? É o que eu sempre digo. Às vezes é muito fácil a gente olhar para o outro e acaba não olhando para si. Sim, é o primeiro passo, tema né? de casa, né? Exatamente. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, passar rapidíssimo esse programa. Eu quero que vocês deixem os contatos, se caso o pessoal aí ainda tenha dúvidas ou tenha se interessado. Então, por favor. Então, eu vou deixar o meu contato também pessoal. Tá ali o contato, o meu Instagram. Quem mais que tá ali? O site da Insight, e eu vou deixar também o meu WhatsApp, caso alguém tenha interesse, alguma dúvida, até como comentaram sobre os currículos, fica o 99150 5461. William? O da Agi é @agipoa, JEPoa. O meu pessoal é o William Assis e o nosso site www.agipoa.com.br. Mari?
O meu Insta, então, é Mari Wolfschuk e o canal de Frente com o Espelho lá no YouTube, pra todo mundo poder acompanhar um pouquinho dos vídeos. Muito bom, olha aqui, ó, rapidamente, tá? A agenda agora, dia 3, 4 e 5 de agosto, lá no Barra Shopping Sul, vai acontecer Art e Beer Festival, até porque no domingo é o Beer International Day e eu já vou falar quem é que vem aqui amanhã. E na quarta edição, olha aí, vai ter 14 cervejarias, 14 bandas trazendo o melhor do rock gaúcho, gastronomia e mais um monte de coisa bacana. Especial do Dia dos Pais, acontece já no centro de eventos, das 16 às 23 horas na sexta, tá? Das 11 às 23 no sábado e domingo das 11 às 22. Se vocês quiserem mais informações, confiram aí no site do Barra Shopping Sul. E amanhã, gente, falando em cerveja, teremos aqui o Rodrigo Ferraro, da Irmãos Ferraro, que é uma cervejaria aqui de Porto Alegre. Tomara que ele traga cerveja, né? Estamos na expectativa. Também vamos contar com a Coach Relacionamentos, Kelly Freire, que vai falar sobre isso, que é sensacional. Relacionamentos e sempre dá um monte de pano pra manga. Então, preparem-se aí para todas as dúvidas que vocês tiverem. Casos de família, a gente adora também, uns dilemas amorosos. E o fotógrafo Jorge Scherer. Então, não percam amanhã, estarei aqui no mesmo bate-local, aguardando vocês. Obrigada, gente, pela audiência. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.